Olá, meu povo, tudo bem? Estamos começando agora mais um Pod Meio, o seu podcast jornalístico aqui do Grupo Meio de Comunicação. Eu sou Helder Felipe e te faço companhia agora. Fica bem à vontade, fica com a gente. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o professor Paulo Henrique, ele que é mestre e doutor em imunologia, é membro também da Academia de Ciências do Piauí e professor há mais de 20 anos da Universidade Estadual do Piauí. Seja bem-vindo, professor Paulo Henrique. E de Campo Maior. E de Campo Maior também, né? Obrigado, Helder, pelo convite. E a gente vai aqui bater um papo agradável, esclarecedor, fundamentado na ciência, sobre uma temática muito polêmica que já começou a repercutir no mundo inteiro a partir já da posse do presidente norte-americano Donald Trump. É isso, nós temos até mesmo uma reportagem que foi publicada no nosso portal de notícias, o meionews.com, a partir de uma mudança no entendimento da CIA, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Essa agência tinha passado um bom tempo sem se manifestar sobre esse assunto e agora, no início do governo de Donald Trump, se manifestou dizendo que existe uma maior probabilidade do vírus da Covid-19 ter surgido em laboratório. Em contrapartida, a China também já se manifestou. Então é um tema polêmico, é um tema que envolve não só ciências, mas também envolve geopolítica e por isso o peso aqui do nosso convidado de hoje. Vamos começar então falando um pouco, Paulo, sobre essa probabilidade. A CIA, a partir desse posicionamento, ela está correta? Existe realmente essa maior probabilidade do vírus ter surgido em laboratório? Então, Helder, a gente precisa fazer, para tentar responder essa pergunta, que é uma pergunta-chave logo no início do podcast, fazer uma espécie de contextualização histórica do que é uma pandemia. Uma pandemia nada mais é do que uma doença infecciosa que perde o controle. Ela começa como uma epidemia local e rapidamente se espalha por vários países, vários continentes, como nós vivenciamos lá na Covid-19 ali em 2020, né? Mas a história das pandemias, ela é cíclica na história da humanidade, desde a peste de Justiniano ali no século V, que vitimou, pasmem, cerca de 20% da população global, né? Peste negra, gripe espanhola, HIV/AIDS, Covid-19, ou seja, a humanidade ela vem sofrendo com pandemias cíclicas e isso faz parte da história evolutiva da humanidade, da natureza, a gente não tem como escapar disso, né? Bom, todas as pandemias, elas nascem no exato momento em que um micro-organismo consegue infectar um ser humano e consegue passar de um ser humano para outro ser humano. Então, com a Covid-19, esse mecanismo também foi verificado. Aí ficou a dúvida. Em Wuhan, existe um laboratório de virologia, de segurança máxima, e aí, rapidamente, alguns norte-americanos pensaram, poxa, será que não foi um escape do vírus do laboratório de segurança máxima de Wuhan? Outros começaram a se questionar, será que não foi a entrada do ser humano no meio ambiente, devastando o meio ambiente, a proximidade com animais silvestres, que fez com que o ser humano contraísse um vírus, o coronavírus, de um morcego, e a partir daí o vírus se adaptou e conseguiu passar de humanos para humanos, gerando a pandemia? Então, esse foi o pano, né? Foi o pano de fundo dessa discussão acerca da origem do coronavírus, né? Bom, no tabuleiro da geopolítica, que a gente tem que considerar para tentar responder essa pergunta, né? Existe um personagem chamado Donald Trump, que era presidente dos Estados Unidos à época da pandemia de Covid-19, e o seu chefe da Central de Inteligência norte-americana, que é uma agência que controla a CIA, o FBI, era John Ratcliffe. E, não coincidentemente, John Ratcliffe, que à época, em 2020, levantou a hipótese de que o coronavírus esse teria saído, fugido, escapado do laboratório de Wuhan, John Ratcliffe, no segundo mandato de Donald Trump, já agora em 2025, assume a diretoria da CIA. Ou seja, um político que lá atrás já defendia essa posição, agora assume o comando da CIA
e seria mais ou menos natural que a CIA mudasse de posição com uma nova gestão. Então, o tabuleiro geopolítico pode ter influenciado nessa mudança de opinião da CIA. Como é que isso contribui para uma má assim, em relação à relação mesmo dos Estados Unidos com a China? O que isso pode ocasionar? A gente sabe que, do ponto de vista geopolítico, há uma grande tensão entre Estados Unidos e China, duas grandes potências, né? Durante a pandemia de Covid-19, houve troca de acusações, né? Muito mais por acusações feitas pelo atual presidente, à época, primeiro presidente durante a Covid, o Donald Trump, né? Mas há uma tensão clara entre essas duas potências. Inclusive, por exemplo, a gente viu essa semana o derretimento de ações de big techs norte-americanas de inteligência artificial com o lançamento da inteligência artificial chinesa. E Joe Biden, o ex-presidente norte-americano, inclusive havia proibido empresas de tecnologia norte-americana de vender chips de alta tecnologia, de alta performance para os chineses. Os chineses foram lá, pegaram chips de menor capacidade de processamento, juntaram numa rede de 2.000 chips e criaram uma inteligência artificial que sacudiu o Vale do Silício nos Estados Unidos essa semana. Então, há uma tensão entre as duas potências. Mas, do ponto de vista científico, eu queria dizer para você o seguinte: há duas coisas que nós temos que considerar em relação ao coronavírus. A primeira, esse vírus, de fato, como trouxe a manchete do Meio Norte, né, do Grupo Meio, de fato, ele foi manipulado em laboratório, criado em laboratório. Ele possui essas características? Ele possui essas características. Aí você toca num ponto. Ele tem essas características? Não, ele não tem. Existe um artigo publicado em 2020 ainda pela Nature, que é uma importantíssima revista científica, talvez a mais respeitada junto com a Science do mundo, que pesquisadores norte-americanos, inclusive, sequenciaram o material genético do coronavírus. E a partir desse sequenciamento, eles montaram toda a história evolutiva do coronavírus e mostraram que ele é a evolução de vírus de morcego. Se ele fosse manipulado geneticamente, haveriam traços no material genético dele dessa manipulação. Não se consegue fazer a manipulação do material genético de um vírus sem deixar marcas. Para a pessoa que é leiga, você que é leigo e não é formado na área e está nos assistindo agora, é algo mais ou menos como se roubar um carro, uma moto, e tentar alterar o chassi do veículo, a numeração do chassi. Sempre vai ficar alguma marca, por melhor que a alteração seja feita. Aí o perito vai lá e identifica, esse chassi é adulterado. A mesma coisa, do ponto de vista biomolecular, se consegue fazer com organismos modificados geneticamente. Portanto, esse grupo de pesquisadores norte-americanos que publicou esse artigo ainda em 2020 na Nature, descartou a possibilidade de manipulação genética do coronavírus. Nesse sentido, então, não se pode dizer que ele foi criado em laboratório. Entretanto, nós estávamos discutindo aqui antes do podcast, há uma outra situação. Tudo bem, ele pode não ter sido criado, manipulado em laboratório. Mas como em Wuhan tem um laboratório de virologia de segurança máxima que estuda coronavírus, ele pode ter escapado do laboratório por algum procedimento inadequado? Aí essa é uma possibilidade que é mais plausível do que a manipulação do coronavírus. E dentro da imunologia, essas discussões, claro, estão bastante no quesito político, mas existe consenso na imunologia também em relação a entender que o vírus ele não foi criado em laboratório, ou também é um ponto polêmico? Também é um ponto polêmico. Em ciência, a gente, para ter um consenso assim universal, é praticamente impossível. Existe uma corrente majoritária, a maioria dos pesquisadores, imunologistas, microbiologistas, defende a tese, amparados na ciência, de que o coronavírus não foi manipulado, não foi criado em laboratório. Também a corrente majoritária defende que ele não escapou de um laboratório de segurança máxima em Wuhan. Ele é fruto de um processo natural de evolução a partir de mamíferos da natureza que têm o coronavírus na China e que fizeram um salto, deram um salto evolutivo. Os vírus, para se multiplicar, eles multiplicam o seu material genético. E ao multiplicar esse material genético, há possibilidade de pequenos erros. A maioria dos erros torna esses micro-organismos inaptos, mas de vez em quando, uma ou outra alteração
torna ele mais adaptado. E aí, provavelmente, ocorreu esse salto evolutivo que a gente chama de transbordo zoonótico. Né? Para vocês terem uma ideia, vamos fazer aqui um contexto em relação à situação do Brasil. Você já ouviu falar em doença de Chagas, não já? Sim. Bom, vamos lá. Antes de 1500, quem vivia no Brasil? Viviam os povos originários daqui. Não é isso? Antes do branco português chegar ao Brasil. E no Brasil, nas aldeias indígenas do Brasil inteiro, antes dos portugueses, depois dos espanhóis chegarem, não havia doença de Chagas em seres humanos. A doença de Chagas era uma doença que acometia tatu, cutia, gambá, preá, macacos e que era transmitida pelas fezes e urinas de um inseto chamado barbeiro. Bom, quando o português chega aqui, o primeiro ciclo econômico no Brasil foi o ciclo do pau-brasil. Os portugueses viram que no Brasil tinha a possibilidade de se explorar na Mata Atlântica o pau-brasil, que era uma madeira de lei, dava um corante de cor avermelhada importante no tingimento de roupas da nobreza europeia e desmataram a Mata Atlântica de uma maneira muito intensa. Pois bem, o barbeiro, vendo o seu hábitat natural destruído, os tatu fugindo, cutia fugindo, macaco fugindo da devastação, faltou alimento para o barbeiro. E aí o barbeiro revelou uma característica extraordinária, antropofilia. Antropo, homem, filia, atração. Atração pelo modo de vida humano. O barbeiro veio para as vilas coloniais da época, casa de taipa, casa de palha, ele se escondia nas frestas, começou a picar as pessoas e a urinar e fazer cocô no local da picada. A doença de Chagas, que era, portanto, uma doença de animais silvestres, espalhou para os humanos e se urbanizou. E existe até hoje nos centros urbanos do Brasil. Ou seja, é a prova de que a intervenção humana no meio ambiente faz com que ele se aproxime de agentes infecciosos e traga esses agentes infecciosos para o nosso convívio. Para o nosso bate-papo aqui, eu estava pesquisando alguns dados hoje, atualizados. O Brasil estima mais de 700 mil mortes de Covid. No mundo, são quase 7 milhões de mortes. Só que esses números são subnotificados, né, Paulo? Existem... É possível até que 2, 3 vezes mais pessoas tenham morrido por conta da doença. Como é que nós estamos hoje, a partir das vacinas que foram amplamente dadas na população mundial? O primeiro fator que eu queria colocar, pegando esse teu gancho dos números, olha só, 7 milhões de óbitos aproximadamente, certamente com grande subnotificação, mas esses 7 milhões de óbitos representam hoje 0,09% da população mundial. Ou seja, é menos de 1% da população mundial. Na verdade, menos de 0,1% da população mundial morreu de Covid-19. Isso mostra a força da ciência, que rapidamente identificou o agente causal da Covid-19 e rapidamente trouxe a solução, que foi a vacina. Não foi aquele medicamento que andaram oferecendo até para a EMA do Palácio do Planalto, não. Foi a vacina, né? Agora, se a gente pega o histórico, peste de Justiniano, século V, 20% da população mundial morreu da peste de Justiniano. Peste bubônica ou peste negra entre o século XIII e o século XVII. 40% da população mundial, 200 milhões de pessoas à época, morreram de peste negra. Ou seja, como a ciência evoluiu. Então o mundo soube lidar bem mais com essa pandemia. Rapidamente, né? Então, as pandemias, elas vão continuar a vir, essa não foi a última, mas a ciência está dando respostas cada vez mais rápidas. E para as pessoas que são leigas, e aí, Helder, é muito importante que a gente tenha a noção de que as redes sociais hoje, elas democratizaram a emissão de opiniões, né? Quase todo mundo pode ter um canal como esse hoje no YouTube, né? No Instagram. Mas as pessoas têm que compreender que pessoas como eu, como tantos outros aqui no Piauí, no Brasil e no mundo, para chegar a ter um título de doutor em imunologia, precisou estudar 5 anos de uma graduação, 2 anos de um mestrado, mais 5 anos de um doutorado, são 12 anos de estudo. E quando a gente emite uma opinião com embasamento, né? E aí, de repente, algumas pessoas começam a emitir opinião nas suas redes sociais de que a vacina ela não tem eficácia. A vacina foi produzida em tempo recorde. Ou que a vacina tem relação com mortes que estão acontecendo. Como endocardite, miocardite, por exemplo. Eu rebati muito isso nas minhas redes sociais. Aí entendam, a vacina
de proteína recombinante, a vacina depois de RNA, tá certo? Do coronavírus, foram vacinas que tiveram a sua base tecnológica desenvolvida em 2002. Aí você, Isso, 20 anos antes da pandemia de Covid-19, a base tecnológica da vacina mais importante, que foi a vacina da AstraZeneca, né, já estava desenvolvida em 2002. Quando houve um surto de SARS, depois um surto de MERS, tá, que foram coronavírus que no início dos anos 2000 infectaram pessoas tanto na Ásia como no Oriente Médio, e a ciência tomou um susto com aquilo. Pode ser uma pandemia? E aí, desenvolvedores de vacinas criaram a base tecnológica da atual vacina contra a Covid-19. Aí, em 2019, dezembro, janeiro de 2020, vem a Covid-19, a base tecnológica estava feita. Foi basicamente pegar o material genético do vírus SARS-CoV-2, adaptar e rapidamente a vacina estava no braço das pessoas. Foi o que nos salvou. Hoje nós temos, pelo menos com a primeira dose, mais de 90% da população brasileira. Mas ainda tem muita gente que insiste em não acreditar na vacina e fazer uma correlação de que a vacina teria... mortes que ocorreram teriam a digital, vamos dizer assim, da vacina. O que dizer para essas pessoas, professor? Eu acho assim que tudo na vida tem os seus prós e contras. Quando a Anvisa, quando o CDC, quando a Agência Europeia de Medicamentos valida uma vacina para ir no braço das pessoas, pesquisadores se debruçaram sobre os relatórios das empresas desenvolvedoras, né, e analisaram a relação custo-benefício da vacina. A vacina ela pode, em algumas pessoas, causar dor no braço, febre. Em outras pessoas, ela pode causar endocardite, miocardite, que é a inflamação do músculo do coração, inflamação da membrana que reveste o coração internamente, mas num percentual tão pequeno, mas tão pequeno, que o benefício para a massa populacional de vacinação é muito maior do que não vacinar. Então, por isso que você tem... Olha, até uma aspirina. Se você tomar uma aspirina, tem gente que vai ter reação, né, à aspirina. Então, medicamentos têm sempre essa relação custo-benefício. Os órgãos de regulação sérios, como a Anvisa é quando aprovam, fazem essa avaliação e dizem, não, os benefícios para a população são infinitamente superiores que os malefícios. Então, a vacina, gente, é extremamente segura, nós temos que manter a vacina atualizada, né? E aí eu queria também colocar aqui uma outra provocação. Durante a pandemia, nas minhas redes sociais, né, eu ouvi, isso pode até render um corte, viu? Eu ouvi a seguinte frase, meu corpo, minhas regras. E aí, será que para uma doença infecto-contagiosa de transmissão pelo ar, via aérea, o argumento meu corpo, minhas regras tem validade? O que é que você acha? Comenta aí. Bom, vou te dizer uma coisa. Se você resolve manter relação sexual com uma pessoa sem usar preservativo, você está assumindo para si o risco de contrair uma doença infecto-contagiosa. Dentre elas, inclusive, HIV/AIDS. Concorda? Sim. Bom, entretanto, essa sua decisão de uma relação sexual sem preservativo, colocando a sua integridade física, a sua saúde em risco, vai afetar unicamente você. Não vai afetar quem está ao seu lado, por um abraço, por um beijo, tá? Agora, vamos imaginar que tenha uma vacina e tem para a Covid-19. Aí você resolve, não, meu corpo, minhas regras, eu não vou tomar a vacina, não quero e pronto. Vou pregar que não é bom para tomar. Que não é bom. Aí você contrai Covid-19. Você está se colocando unicamente em risco ou colocando outras pessoas ao seu redor em risco? Tá? Ou seja, é um vírus de altíssima capacidade de transmissão. Até você manifestar os sinais e sintomas, você vai estar tossindo, espirrando, vai estar ali em contato com outras pessoas, contaminando maçaneta de porta, contaminando objetos, e certamente uma única pessoa que contraiu Covid-19 terá, ao término, tá, de uma semana, infectado dezenas, talvez centenas de outras pessoas, colocando a integridade física e a saúde de outras pessoas em risco. Por isso que a vacina tornou-se obrigatória, porque em doença infecto-contagiosa de alta transmissão viral, como a Covid-19, não vale a regra
meu corpo, minhas regras. Tá certo? Por quê? Você tem que pensar na coletividade, criar barreira coletiva para minimizar a circulação do vírus. Esse é um ponto bem polêmico, é bom você deixar seu comentário aí. Então está obrigatória, professor? A vacina, na época do auge da pandemia, ela era uma vacina obrigatória, inclusive para se você adentrar em alguns locais. Tinha que apresentar o comprovante de vacinação, inclusive para outros países, no pós-pandemia, para ir para outros países, tinha que levar o comprovante de vacinação. Né? Estamos há um ano de 2025 fazendo, professor, um recorte de como a Covid-19 abalou o sistema público, o sistema particular de saúde aqui do nosso país. O Brasil, ele soube lidar bem ali naquele início, ou melhorou do meio para o fim? Eu queria que o senhor fizesse sua análise para a gente. Eu acho que o grande defeito, ou grande falha, ou omissão do governo brasileiro à época, em 2020, na Covid-19, e eu vou te falar isso, Helder, com dados, né? No dia 28 de janeiro de 2020, eu gravei um vídeo no meu YouTube alertando as autoridades brasileiras para o perigo da Covid-19. 28 de janeiro de 2020. Eu dizia no vídeo o seguinte: surgiu um vírus na China, um médico oftalmologista alertou, o médico morreu contaminado por esse vírus e o vírus está se espalhando rapidamente pela Europa e, à época, Estados Unidos. E eu dizia o que no vídeo? Autoridades brasileiras, Ministério da Saúde, comecem a monitorar portos, aeroportos, postos de fronteiras para pessoas com sinais e sintomas que possam ser associados à Covid-19, principalmente vindas de países onde já há muitos casos de Covid, sejam colocados em quarentena. Autoridades comecem a se preparar com campanhas de conscientização da população, com aquisição de insumos para enfrentar o que parece ser uma pandemia. Tá certo? Nada foi feito. A própria OMS demorou muito a decretar o estado de pandemia. Isso só foi acontecer em março de 2020. Né? Quando, de fato, tudo começou a fechar. E aí, se o Brasil tivesse se antecipado ali em janeiro, nós especialistas, e olha só, eu me baseei, não foi numa visão unicamente minha, eu me baseei num boletim informativo da Sociedade Brasileira de Infectologia, que em janeiro alertava para o problema da Covid-19. Ou seja, entre os cientistas já existia essa preocupação. Já. E aí, nós poderíamos certamente no Brasil ter evitado milhares e milhares de mortes. Aquela coisa que o ex-presidente, inclusive, dizia: as pessoas estão imitando as pessoas com falta de ar, fica em casa que a economia se acaba. O lockdown, à época, ele foi proposto com um objetivo. Ele foi a melhor estratégia no momento? Foi a melhor estratégia no momento, defendo isso até hoje. Por quê, Helder? Nós não sabíamos direito o que era o SARS-CoV-2. Nós não sabíamos direito os mecanismos múltiplos de transmissão e de adaptação desse vírus. Nós não tínhamos a vacina. Nós não sabíamos quais medicamentos poderiam ser utilizados. Então, a ciência precisava de um tempo para entender a dinâmica da doença, e esse tempo seria dado pelas pessoas recolhidas em casa. Por quê? Quanto menos pessoas infectadas, menor seria a sobrecarga nos hospitais e mais tempo para os cientistas entenderem. Foi aí que um médico indiano, entendendo a dinâmica da fisiopatologia da doença, entendeu que a doença tinha um pico inicial que era agravado por um processo inflamatório. E aí se mudou a estratégia de se entubar a pessoa com o ventilador, que isso depois se mostrou que não era muito eficiente, e se mudou a estratégia para, nos primeiros dias de contaminação confirmadas com Covid, a pessoa tomar anti-inflamatório, o famoso Decadron. E isso salvou milhares e milhares de vidas, né? Mas precisou de um tempo para entender essa dinâmica, ele que estava no fronte da doença, né? Assim como precisou de um tempo para se lançar a vacina. Então, o Brasil dormiu no ponto, que isso não aconteça novamente. Agora, no atual governo, eu venho insistindo com uma tese, a tese de que o Brasil deve buscar a soberania vacinal.
nós temos o Butantan, nós temos o Fiocruz, inúmeras universidades como a Unicamp, a Unifesp, a USP, com seus institutos de pesquisa, profissionais renomados que trabalham com produção de vacina. Então, o governo precisa montar um Instituto Federal de Desenvolvimento de Vacinas e Medicamentos para que, numa próxima pandemia, nós não fiquemos dependendo da importação de insumos para produzir vacinas, dependendo da importação de vacinas. Por quê? Lá em 2020, nós vimos que o Trump até evitou que avião com respirador decolasse dos Estados Unidos para poder atender os norte-americanos. Houve uma guerra, uma competição por vacina, por respirador. Então, o Brasil precisa se preparar. Por quê? Uma próxima pandemia é inevitável. A gente teve um episódio, professor, na Austrália, onde mais de 300 amostras com vírus potencialmente mortais acabaram sumindo de um laboratório. O fato ocorreu em 2023, mas só foi divulgado agora em 2024. Isso ainda assusta a comunidade científica? Ou esses vírus já se há o entendimento que eles já não são tão potencialmente mortais? Eu acho que preocupa. Os laboratórios de manipulação de vírus, eles são laboratórios com nível de segurança bastante elevado, tá? Mas preocupa o desaparecimento de amostras virais, né? Mas, ao mesmo tempo, essas amostras virais, elas já são todas sequenciadas. A ciência já sabe qual é todo o genoma, qual é toda a sequência genética delas, né? E a partir daí é que se constrói as vacinas. Então, eu acho que nós estamos num bom caminho. A ciência hoje dá respostas muito rápidas. Eu acho apenas que o Brasil precisa dar um salto ou um passo a mais no seu desenvolvimento científico, valorizando mais. Eu já participei de um encontro em Brasília, onde estava a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e ela falou do projeto que o governo federal tem da construção de um centro, um grande centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia em saúde, focado em vacina, medicamentos e outros insumos e equipamentos. Isso é muito importante, porque hoje, Helder, se você pegar e dar um Google, como diz um político nosso aí, dá um Google e ver qual é a malha de aviões circulando no mundo. É impressionante quando você vê o espaço aéreo dos Estados Unidos, da Europa, a quantidade de aviões trafegando ao mesmo tempo. As pessoas estão hoje pela manhã na Europa, à tarde no Brasil. Estão pela manhã no Brasil, à tarde nos Estados Unidos. Então, a circulação de pessoas é muito grande. E aí os vírus e as bactérias aproveitam esse grande fluxo de pessoas para poder circular também. Então, hoje, uma doença que surge na Europa, de manhã, à tarde ela pode estar no Brasil. É diferente lá de 1.200, 1.300, que uma doença surgia na Europa e não via chegar tão cedo nas Américas, né? Então, o Brasil precisa estar atento a essa dinâmica, né? Então, olhando para toda essa situação, a gente conseguiria responder mais com uma agilidade maior caso essas amostras entrem em contato com humanos. Eu acho. E para isso, eu acho que o Brasil precisa estar um passo adiante nessa pesquisa de desenvolvimento de vacinas e medicamentos. Nós somos um país tão rico do ponto de vista científico, mas precisa assim, um olhar governamental para o setor. E aí você diz assim, mas tudo tem que ser o governo. Mas, Helder, se a gente olhar na crise que houve da pandemia, se não fossem os governos mundiais atuarem firmemente na aquisição de patentes, na aquisição de vacinas, dando incentivos financeiros para as pessoas ficarem em casa, né? Ou seja, foram os estados da América do Norte, da Europa, da América do Sul, do mundo inteiro, que atuaram firmemente para conter. Por quê? A iniciativa privada basicamente vendeu as vacinas. Então, essa história de estado mínimo, para mim, ela não funciona muito bem. Eu acho que o estado ele tem que ter um tamanho adequado às necessidades da população. E em relação à saúde, as necessidades são muitas, o estado tem que estar presente, o Brasil tem uma grande vantagem de ter o SUS tem que ser fortalecido, valorizado, né? Mas eu acho que falta ao Brasil ainda essa virada de chave de ter um parque tecnológico voltado à produção de vacinas, à produção de medicamentos, atento a tudo que está ocorrendo no mundo e podendo dar uma resposta bem rápida à população brasileira. Acho ainda mais que a OMS
perdeu uma oportunidade na pandemia de Covid-19 de ganhar um protagonismo mundial, porque deveria ser montado, a partir de incentivos da própria Organização Mundial da Saúde, uma rede de colaboração mundial de monitoramento do que está acontecendo no mundo em relação a agentes infecciosos, porque a próxima pandemia virá. Não é a questão de si, mas quando virá e quem será o agente infeccioso da próxima pandemia, porque isso faz parte da história da humanidade. É possível que ela seja mais próxima do que essa última demorou? Sim, a gente tem, como eu te disse, essa dinâmica populacional muito grande. Nós temos aí, por exemplo, o H1N1, que continua sendo preocupação. Nós temos o vírus da gripe aviária, que também está causando preocupação. Mas a ciência está atenta, monitorando todos esses potenciais agentes, né? Para poder a gente ter uma resposta muito rápida. Mas eu acho que essa integração em rede dos países, principalmente os países líderes mundiais na ciência, para que possam ter respostas articuladas e mais rápidas, vai preservar a humanidade ainda de sofrimentos maiores do que foi, por exemplo, a Covid-19. A gente já está nos encaminhando para o finalzinho do nosso Pod Meio de hoje, mas aproveitando a sua vinda até aqui, saber também como na sua opinião, o senhor vê como nós estamos lidando com a dengue. Nós tivemos um 2024, onde nos primeiros meses nós batemos recordes, né? Os primeiros meses de 2024 correspondem ao número de casos totais de 2023. O que é que nós devemos fazer nesse 2025? Claro, tem aquelas ações básicas, mas o senhor entende se essas ações que o governo federal hoje vem tomando, elas são suficientes, até mesmo na distribuição de vacinas? Dengue é um problema extremamente sério. E eu diria que, associado à dengue, nós temos ainda zika, chikungunya, porque o agente transmissor é o mesmo, né? Só que o grande problema é que o Aedes aegypti, ele é um inseto, é um mosquito que se adaptou muito aos centros urbanos. O Brasil é um país de clima tropical, tem o seu período de chuva, e o acúmulo de água é muito difícil de ser controlado nos centros urbanos. Tanto que, se você for para um sítio, se você for para a zona rural, você não vai ver o Aedes aegypti lá. Você encontra nas cidades, né? Aqui em Teresina, por exemplo, se você for num único quarteirão, no Brasil o pessoal chama de quadra, mas num único quarteirão aqui em Teresina, cada placa de sinalização com o nome pare que tem, deveria ter no topo daquela placa, daquele cano que sustenta a placa, um TAPS, um tampo, e não tem, tá? Ali chove, a água acumula dentro daquele cano, já é um criatório para o inseto, né? Então, eu acredito que nós não vamos vencer a guerra contra o Aedes aegypti, contra dengue, zika, chikungunya, se nós não tivermos uma vacina aplicada à população em massa. É vacinar em massa a população. Porque a vacina, ela nada mais é que um simulacro da doença. Se eu vacinar o Helder contra a dengue, eu estou vacinando o Helder com um vírus enfraquecido, um vírus morto. O teu sistema imunológico vai reconhecer esse agente infeccioso, vai produzir defesas e vai guardar uma memória daquilo. No dia que você pegar o vírus verdadeiro, né, aí você vai ter as respostas já, a memória pronta, e rapidamente produz respostas e não adoece, ou se adoecer, adoece com poucos sinais e sintomas. O Butantan tem uma vacina produzida no Brasil. A promessa do governo brasileiro é que, ao longo de 2025 e 2026, o Butantan consiga entregar milhões de doses para que nós possamos vacinar a população. Atualmente, a vacinação contra a dengue está sendo ali na faixa etária dos 10 aos 14 anos, que é a faixa etária que tem maior hospitalização. Entretanto, a preocupação que nós temos com a dengue é exatamente porque são 4 sorotipos que circulam no Brasil, são 5 no mundo, 4 no Brasil, né? E foi reintroduzido no Brasil o terceiro sorotipo, para o qual a população não tem imunidade. Você teve dengue já? Não. Já tive. Eu tive dengue também. Então, provavelmente, nós dois tivemos dengue com sorotipo 1 e 2. Se a gente entrar em contato com 1 e 2, nós estamos imunes. Fomos vacinados naturalmente pela doença, tá? Agora, se pegar o 3, a gente não tem a resposta imune. E aí, nesse caso, quando você pega dengue uma segunda vez, algumas pessoas podem desenvolver o quadro de dengue grave, antigamente chamado dengue hemorrágica, né?
que é uma exacerbação da resposta imune, que aumenta a permeabilidade dos vasos e a pessoa começa a perder muito líquido de dentro dos vasos para os tecidos. Tanto que a barriga fica inchada, a barriga dói, tá certo? E a pessoa evolui rapidamente para um quadro de coma e morte. E incrível que o tratamento é soro na veia, é repor o líquido perdido. Tá? Mas essa é a preocupação atual, de nós não termos ainda, né, uma estratégia convincente para o sorotipo 3 da dengue, do vírus da dengue. Né? A vacina do Butantan, dizem que ela é tetravalente, até mesmo pentavalente, ela cobre os 5 sorotipos, mas não há um estudo conclusivo sobre os sorotipos 3 e 4, né? A proteção que ela poderia causar, né? Está sendo feito ainda, mas eu acho que já é um grande passo, é o exemplo que eu te dei. Temos a vacina. Temos a vacina feita por um Instituto Nacional. Né? Então, eu acho que a partir dessa vacina do Butantan, a gente tem uma boa perspectiva de, nos próximos anos, talvez na próxima década, controlar a dengue no Brasil. Muito bem. Professor Paulo, seja sempre bem-vindo aqui ao Pod Meio. Espero que tenha gostado aqui. Professor fala demais, né? E de Campo Maior, então. Uma verdadeira aula. Gente, olha, é um prazer estar aqui, viu, Helder? Eu acho que essa iniciativa do Pod Meio, trazendo informações na área da saúde, na área da segurança, na área da educação, né? Vai contribuir bastante para que as pessoas possam ter um conteúdo de qualidade nas redes. Né? E você aí que está nos assistindo, ó, compartilha esse vídeo, faz ele rodar aí pelo Brasil e pelo mundo, porque as informações que trouxemos aqui com o comando do Helder são informações bem relevantes. Só para a gente também fazer esse convite. O professor também é TikToker, influenciador. Quais são as redes? Na verdade, assim, quando a pandemia começou, até para manter a minha saúde mental, eu resolvi combater fake news nas redes, utilizando o meu conhecimento para esclarecer as pessoas, né? Eu tenho meu TikTok, tem 250 mil seguidores, né? É o profpaulohenrique.pi, né? Eu tenho meu Instagram, que também eu coloco o meu dia a dia na área da educação, da saúde, tirando dúvidas, inclusive, né? É o prof_paulohenrique.pi, né? E tem o meu canal Conversa do PH no YouTube, que tem também 25 mil seguidores, né? Inscritos. Então, se inscreve lá nas nossas redes sociais, bota lá professor Paulo Henrique que você vai achar. Vai lá, acompanha ele, mas não se esquece também de deixar o seu like no nosso vídeo, compartilhar o link para todo mundo. E aproveita também para nos seguir através das redes sociais, @RedeMeio, @Podmeio, @TVMeioOficial, enfim, todas as nossas redes sociais. A conversa fica completa no nosso canal no YouTube, é só pesquisar @Podmeio, e os cortes também são publicados em nossas redes sociais. Até a próxima, meus queridos. Este foi o Pod Meio de hoje.